Tá bom. Eu sou contra a regulamentação da mídia. Por quê? Porque sou a favor da liberdade de expressão, né? Aí o cara fala, pô, mas precisa regulamentar a mídia porque tem fake news, né? Meu, fake news é uma palavra que surgiu agora quando foi a eleição do Trump, né? Que ele usou muito, porque os repórteres, né, vinham com narrativas falaciosas, mentirosas, e o Trump fala, fake news, não vou responder. Isso é mentira, é uma notícia falsa, não vou nem dar... isso aí pegou, né? Mas a fake news, que ficou em moda falar fake news, ela é conhecida de uma mentira, cascata, lorota, né? Que o pessoal já faz há muito tempo, né? Na mídia, em qualquer lugar, tá? Então o que que acontece? Como que você combate a cascata, a mentira, a lorota, a fake news? Como é que você combate isso? Muito simples, com liberdade de informação. O que que acontece? Isso aí é fácil. Muitas vezes na rede eu vejo uma notícia e a princípio ela bate assim, ela está muito bem feita, ela parece ser uma verdade, tá? Aí o que que acontece? Passado algum tempo, eu dou um tempo assim, ou eu vou pesquisar na fonte primária, vou fazer uma pesquisa antes de passar aquilo para frente, ou dou um tempo. Passado algum tempo, o que que acontece? O próprio ambiente da internet, as pessoas que veem aquilo, já começam a falar assim, ó, isso aí, meu, não é assim, é andando, já aparece uma notícia contradizendo, ó, isso aí é fake news, ó, isso aí é o que está acontecendo agora na campanha, né, para a presidência, né? Todo dia surge uma narrativa, como é? Janones, né? O Janones, ele é o campeão, ele vem lá, ele lança ele, ele lança uma narrativa falaciosa, entendeu? Só para desgastar o outro lado, né? Mas o que acontece? Passado algum tempo, aquela narrativa já cai por terra. Então, o que que acontece? É lançada uma desinformação, mas o próprio ambiente, a própria mídia, a própria internet, ela própria, ela faz com que seja depurado aquilo. Ela mesmo no processo normal, ela vai e ela purifica, né? Ela desqualifica aquela notícia lá. Então, o que acontece? Aquele ditado, a mentira tem perna curta. É exatamente isso. Então, você não precisa de uma regulamentação da mídia, você precisa de liberdade. A partir do momento que tem a liberdade, há um processo na própria internet de autolimpeza, de autoexclusão dessas fake news, né? Então, passado um tempo ali na rede, aquela notícia que a princípio você não sabia, ou você acha, será, não é, tal, parece verdade, aquilo propaga, aí começa a vir, ou aquilo realmente é afirmado, você não, realmente aconteceu, não é, ou já vem aquele negócio, já vem os desmentidos, não, isso aí é assim, andando, aí você mesmo fala, puta, tá vendo, ainda bem que eu não propaguei, né? Então você não precisa, a informação, a mentira, a cascata, a fake news se combate com liberdade, tá? Se combate com mais informação, com mais acesso. Naturalmente, essas fake news, essas cascatas, essas mentiras, elas vão ser expurgadas do sistema naturalmente, tá? Pelo próprio sistema. Tá? Então eu sou contra a regulamentação da mídia. Além do que você está dando poder a um burocrata, um cara do Estado, e ele é um ser humano. O ser humano é fraco, meu. Ele tem um pensamento, tem uma ideologia, ele quer dirigir, ele quer levar para cá, quer levar para lá. Então ele vai censurar aquilo que ele tem como concepção que não está de acordo com aquilo que ele gosta e aquilo que ele não e aquilo que ele não aquilo que ele gosta, que ele não gosta e aquilo que ele gosta, mesmo que seja meio assim, seja uma notícia, não seja bem aquilo, ele vai deixar passar batido. Então o que que acontece? Você começa a ficar cada vez mais na mão desses burocratas, né? Que são, vamos dizer assim, é o tribunal da verdade. É eles que vão dizer o que é verdade, o que é mentira. Aí nós estamos ferrados, meu. Então, meu, é liberdade acima de tudo, né? Liberdade de imprensa, liberdade de opinião e o próprio sistema expurga as fake news, tá bom? Então, eu sou contra a regulação da mídia. Muito contra a regulamentação da mídia. Eu sou contra a invasão de terras, de propriedades privadas no campo, na cidade, né?
Por quê? Porque o que acontece? Qualquer propriedade tem uma história por trás. Então, aquela propriedade, o cara juntou dinheiro, o cara casou, o cara comprou, é da família, é herança. Tanto faz ser uma propriedade rural quanto uma propriedade na cidade, um apartamento, uma casa. Então, se nós não temos segurança, da nossa propriedade, né, porra, aí né, você vai ter que ficar ali vigiando o tempo todo e se invade, você não sabe se consegue tirar. Meu, isso aí, pô, isso é uma insegurança danada, né? Então, os partidos que apoiam, né, MST, MTST, tudo isso aí, invasão de propriedade, né? Pô, eu sou contra isso, meu. Não é por aí que se soluciona um problema. É por aí que se cria mais problemas, mais conflito e mais violência, tá? Então não é o caminho para se resolver problemas, tá? O caminho para se resolver problemas é dar segurança à propriedade privada, a minha propriedade, a sua, a dele, que seja de quem for, tá? Então todos nós temos direito a ter a nossa propriedade e a partir do momento que nós temos a nossa propriedade, nós temos o direito de defendê-la e o Estado tem o dever de defender a nossa propriedade e de nos proteger, tá? Mas não é isso que muitos partidos políticos acham, tá? Então vamos lá, contra a invasão de terras. Tá. Agora vamos para pautas econômicas, né? Tá. Eu sou contra o paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um conjunto, um arcabouço de ideias, né? Que tem uma ideia-chefe, né? Então, por exemplo, esse paradigma que o Estado ele é e deve ser a locomotiva que puxa toda a economia da sociedade, né? Então, o que acontece? Isso aí é fruto de uma mentalidade dirigista, né? Centralizadora. Então, esse pessoal partidos de esquerda, eles acham que o burocrata que eles colocam, eles são mais sapientes, mais inteligentes, eles são mais iluminados que o próprio mercado, que a própria sociedade. Ele sabe o que é melhor para nós. Então o Estado, ele vai puxar a economia, né? O Estado, ele é um consumidor de riqueza, ele não é um produtor de riqueza, ele não é locomotiva de nada. Quem produz riqueza é eu, você, ele, com o nosso trabalho, tá? Então, o cidadão comum, seja ele empreendedor, seja ele funcionário, somos nós que estamos produzindo algum produto, estão prestando algum serviço para a sociedade como um todo. Então, somos nós o responsável pela própria economia e pelo próprio crescimento da sociedade como um todo, tá? Então, é isso, não, é uma falácia, uma mentira achar que o Estado ela deve ser a locomotiva que puxa a economia na sociedade. Você vê os regimes dirigentistas, né? Como foi a União Soviética, como é Cuba, como é a Coreia do Norte. Todos esses estados eles são dessa maneira. Eles acham que o Estado é que puxa a economia. São todos países falidos, né? Em que só há pobreza, né? Que a pobreza e a miséria ela equalitou, pegou a sociedade como um todo, tirando a casta que está junto do governo, os burocratas, tal. O resto está tudo muito mal. Ela não é uma economia que não vai para frente, que patina, né? Porque o burocrata tá lá, né? Ele não é mais sapiente. O próprio mercado ele é um algoritmo natural em que ele vai regulando as coisas de uma maneira assim descentralizada, né? Eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito com explicar isso aí vai ser um pouco complexo, tá bom? Mas se você pedir, conforme for, eu explico em outro vídeo, tá? Então vamos lá. Eu sou contra a irresponsabilidade fiscal. Por que eu sou contra? O governo não precisa ter responsabilidade fiscal, ele gasta quanto ele quiser, quanto mais ele gastar, melhor. Não é assim. O que acontece? O governo, ele tem um custo, né? Quando ele tem
Ele tem lá a escola pública que dá educação, ele tem o prédio, a água, a luz, ele paga o professor, o cara da limpeza, e aí vai, né? Aí o hospital público a mesma coisa, né? E aí como que o governo, o Estado paga isso? Ele recolhe imposto, os impostos, né? De toda a sociedade, né? Aí ele dá uma parte ali para a educação, para pagar essas custas, né? Da injeção, do remédio, do lençol, do médico, da enfermeira, do vigia, tá tudo ali, né? Então o que acontece? Ele tem um caixa, ele ganha uma certa quantidade de grana, ele tem essa grana para pagar, para gastar. Isso é responsabilidade fiscal, ele gastar no máximo aquilo que ele arrecada, tá? Se ele estoura o teto de gasto, então o que acontece? Se eu arrecadei até aqui, ó, e eu gasto até aqui, beleza, eu estou dentro do teto de gastos. Se eu gastei aqui, eu estou na trave, mas estou dentro do teto de gastos, dentro do teto de gastos. Se eu estou aqui, o que acontece? Eu passei o teto de gasto, eu gastei mais do que eu arrecadei. Aí como que eu faço para pagar essa diferença? Essa diferença eu não vou entrar em detalhes econômicos, senão vai começar a complicar, mas é assim. Ou eu vou vender títulos da dívida pública, vou me endividar e captar dinheiro no mercado para pagar essa diferença que eu não tenho dinheiro, ou eu vou chegar lá para casa da mulher lá, ô mané, imprime dinheiro aí, pau na máquina. Ah, beleza, quanto você quer? Manda aí, você entendeu? Aí vem esse dinheiro para cá. Fala, porra, meu, que solução fácil. Meu, essa solução, ela parece fácil, mas é muito ruim. Porque que acontece? Quando tem mais dinheiro no mercado, que ele chega dessa maneira, para cobrir o gasto do governo, que ele estourou o teto de gasto, isso aí causa inflação, tá? Então, as pessoas não te falaram, mas a inflação é o chamado imposto inflacionário, é o imposto disfarçado, tá? Então, aquele governo que ele não arrecada imposto suficiente para pagar o seu custo, ele gasta mais do que ele arrecada, e como se diz, ele se vale da impressora, que só ele pode imprimir dinheiro, de produzir dinheiro, ele produz mais dinheiro. Ao injetar isso na economia, o que ele está fazendo? Ele está inflacionando toda a economia. Ele está criando inflação. Ele está distribuindo essa diferença por toda a sociedade pelo excesso de dinheiro que ele gerou. Tá? Isso aí ele desorganiza a cadeia produtiva. Tá? A cadeia produtiva, ela fica... Quanto mais inflação, mais regulado a cadeia de produção, desde o produtor até o consumidor final, ela vai querendo se ajustar a essa entrada de dinheiro que veio que não deveria ter vindo. Então vai desregulando a economia, né? Então é o que acontece hoje com a Argentina. A Argentina, pau na máquina, a inflação esse ano já bateu, nos últimos 12 meses, 100%, tá? Meu, quem viveu tempos de inflação como eu vivi, muita gente aí mais velha viveu, não quer inflação de volta, tá? O político não fala para isso. Então eu sou contra os partidos que pregam contra a irresponsabilidade fiscal, que querem que não tenha teto de gasto, que não, o governo ele é locomotiva e a hora que ele estiver gastando ele está produzindo riqueza. Não está, ele está gerando inflação e desorganizando tudo, tá? Então o que acontece com a responsabilidade fiscal? Gera inflação, a inflação desorganiza a economia. Qual o resultado disso? Começa a haver desemprego, começa a ter recessão, começa a ter o empobrecimento da população, porque as empresas começam também no sistema inflacionário, as empresas elas começam a ficar, muitas empresas começam a por conta desse dinheiro extra, por conta dessa desorganização, muitas empresas começam a quebrar, né? E a economia começa a estagnar. É o que aconteceu nos 2 anos finais, né, do governo Dilma, antes dela ser empichada, né? O que aconteceu? Ela já vinha nesse negócio da nova matriz econômica, ela deu as pedaladas fiscais, que era a pedalada fiscal, era estourar o teto de gasto, por isso que ela foi empichada. Mas qual foi o resultado disso? Ela colocou nós numa recessão a maior dos últimos tempos, brutal, né? Dos últimos, sei lá,
Quantos anos? Estava com inflação alta, recessão alta, desemprego alto. É isso que gera. Então, tem que ter responsabilidade fiscal, tá? Isso de economia. Outra coisa que eu sou contra é o aumento do Estado, tá? Por quê? Se você quer um Estado grande, um Estado forte, esse Estado vai custar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que aumentar imposto, porque isso custa, tá? Isso aí custa dinheiro. Então vai ter que aumentar imposto, vai ter que onerar mais toda a sociedade, a pagar mais impostos, vai sobrar menos dinheiro no meu bolso, no seu, no outro, para fazer consumir, fazer qualquer coisa, você entendeu? Só para pagar o Estado. Então eu sou contra um Estado grande, um Estado forte, um Estado inchado, tá? Eu sou exatamente a favor do contrário, tá? Pautas econômicas, acho que são essas, né? Agora pautas políticas, né? Bem, eu sou contra um estado grande, né? Todo estado ele é grande, é burocrático. Eu já falei qual é o motivo econômico disso, né? O estado, o que que acontece? Ele, quanto mais ele cresce, mais caro ele sai, mais custoso ele é para a sociedade. Ele é um estado, é a mesma coisa é condomínio, né? O estado é o condomínio que faz aqueles servicinhos lá no prédio, a segurança, a limpeza geral, a faxina, isso, aquilo, das áreas, tá? É exatamente a mesma coisa, você pode comparar com um condomínio. Então, quanto mais você vai inchando lá, tem um cara para limpar a piscina, mas demora muito, vamos colocar três. Guardinha aqui, vamos colocar, além desse aqui, vamos colocar lá no fundo olhando, outra ali e tal. Você vai ampliando, meu, tudo isso aí custa. Aí vai ser o quê? O seu boleto de condomínio vai aumentando. Isso é imposto para a sociedade. Seria, na contrapartida, para nós, seria um Estado crescendo, ele tá aumentando o seu custo e está repassando isso através de impostos para a sociedade. Tá? E tem outra, eu sou contra um Estado forte, poderoso. Pô, mas não é bom um Estado forte, poderoso? Não, meu, porque que acontece? O Estado é forte e poderoso em detrimento da sociedade, do cidadão. Quanto mais forte o Estado, mais vulnerável, mais fraco é o cidadão, tá? Então não tem uma sociedade forte, um cidadão com seus direitos fortes, com um Estado forte. O Estado forte ele quer mandar em tudo, ele é burocrático, ele quer mandar em toda a sociedade, ele é dirigista, né? Ele quer interferir em tudo. Todas as atividades que a sociedade ela desenvolve, tá lá o Estado para encher o saco, né? Para ele interferir, né? Então, o Estado quanto mais forte para a sociedade, não. O Estado quanto menor, melhor. Estado mínimo, né? Estado que menos interfira, que enche o saco, que deixa a sociedade livre, né? Tá? Eu sou contra também a vitimização, partidos aí que fazem a vitimização de bandidos e marginais, em detrimento das vítimas. Quer dizer, tem aquele negócio de direitos humanos para os bandidos, para os marginais. O bandido, marginal. Não, também acho que o bandido marginal também não pode ser tratado como lixo, como, né, como não. Eu acho que ele também é um ser humano que fez alguma coisa muito ruim para a sociedade, deve pagar por isso, em contrapartida. Mas temos que, em primeiro lugar, darmos prioridade para os direitos humanos da vítima e dos parentes da vítima. Pensa bem, às vezes um pai de família saiu para trabalhar, foi assaltado e acabou morto, tá? E o sustento que ele gerava, ele pagava, ele sustentava a casa dele, a mulher dele, dois filhos, e aí? De repente, essa mulher aí que ficava em casa ali cuidando de duas crianças pequenas, já não tem mais o salário do marido para se virar, e aí? E o compadecimento com essa mulher que vai sofrer, ela é também uma vítima dessa atitude que foi aí, que o marido dela sofreu aí de ser morto aí por conta de um assalto, de um furto aí, entendeu? Então, pô, é aquele negócio errado. Vamos primeiro
priorizar as vítimas da violência, né? E depois, em segundo plano, aí tudo bem, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é uma questão de prioridade. Em primeiro lugar, vamos colocar na frente as vítimas, né? Não os bandidos, né? Não que deva também tratar os bandidos como desumanos. Não, não é isso. Mas, né? Acho que as cadeias têm que ter condições de salubridade, né? Ela não pode ser um depósito de presos, né? Também não tem que ter condições desumanas para ele. Mas eles têm que pagar os seus atos criminosos, né? Ficar preso, longe apartados, longe da sociedade, o tempo que lhe foi colocado, você entendeu? Sem todas essas benesses, saidinha para cá, saidinha para lá, e por aí vai, tantas benesses que o nosso sistema legal oferece para a bandidagem, né? Então, eu sou mais a favor de nos preocuparmos com as vítimas do que com os bandidos, tá? Eu sou contra esses partidos que desvalorizam a polícia. Não, a polícia é uma polícia isso, a polícia é violenta, a polícia é isso. Porra, na hora que você precisa da polícia que você vai chamar, tá? Então, o que acontece? Não quer dizer que a polícia ela não possa ter erros, não possa... Uma instituição em São Paulo, eu não sei, o estado de São Paulo, eu sei que é mais de 100 mil, agora é um número, acho que de 200 mil policiais, sei lá, mas é um número muito grande. Então, numa instituição que abriga aí uma quantidade maior que muitas cidades, só no seu contingente, meu, vai ter o cara lá que entrou lá, passou na peneira e ou o cara já era ruim antes, ou o cara ficou ruim depois, se corrompeu, vai ter uma maçã podre lá, você entendeu? Agora não é porque tem esse cara ruim lá que a polícia toda é uma bosta, não vale nada e deva desmobilizar a polícia, não, né? A polícia tem que pegar os seus maus policiais e, como se diz, expulsar eles e fazer pagar quando eles fazem coisa errada. Mas cabe à nossa sociedade apoiar o policial, apoiar a nossa polícia, tá? Porque é ela que vai fazer frente à marginalidade, aos bandidos, tá? Então é ela que nos vai garantir a segurança. Então, porra, nós precisamos e devemos valorizar a polícia. Então, esses partidos que desvalorizam o policial, a polícia, eu sou contra, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem o último aqui, tá? Desvalorização da polícia. E acho que esse é o último. Eu sou contra o ativismo judicial. Por que eu sou contra o ativismo judicial? Porque assim, quem faz as leis? As leis fazem os políticos, no caso deputados, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores. Esse pessoal, eles são escolhidos, pode escolher bem, escolher mal, mas são escolhidos pelo povo. O povo vota nele. Então, eles são os mandatários da vontade popular, tá? Então, o que acontece? Esse pessoal eles fazem as leis, tá? Faz o Código Penal, faz todas as leis, tá? E aí, o que acontece? Aí chega um juiz lá, ele pega, olha para aquela, alguma coisa para julgar, ele olha para aquela lei, porra, a lei tá falando que é para fazer isso, foda-se a lei, né? Ele não fala isso, mas tá pensando, foda-se a lei, meu, eu vou fazer o contrário. Pô, mas e aí? Não, justifique, faça aqui, dou um malabarismo aqui, um salto triplo carpado aqui, tal, dou um salto triplo carpado e meto pra frente aí, e o que eu assinar e carimbar é o que tá valendo, você entendeu? Isso é o ativismo judicial. Isso aí cria uma insegurança jurídica, porque nós saímos do Estado democrático de direito, que o que vale é o que está na lei, né? E 99% das leis ou mais, é uma interpretação direta. Qualquer idiota, né, vai ler, vai entender o que está escrito ali. Então, é 1% das leis que pode ter uma interpretação um pouquinho assim, um pouquinho andando. É uma minoria. Não se pode fazer o contrário. Então, o que acontece? O juiz ele tem que ser escravo do texto legal, do que está das leis. Ele tem que julgar de acordo com aquilo. Ele não pode, a seu bel prazer, a sua vontade, ele sair daquele script ali, sair das leis, tá? Se ele quiser sair das leis, ele que vai pegar um cargo de político e tentar modificar a lei. Mas enquanto existir aquela lei escrita que está ali, ele tem que se submeter a ela.
E o ativismo judicial exatamente é os juízes que não estão nem aí com a lei e eles, né, fazem assim, uma interpretação criativa do texto legal e colocam ali o que quiser. Isso aí só causa insegurança política, é ruim para todo mundo, tá? Porque isso aí dá um poder enorme para o poder judiciário fazer o que quer, né? Aí fica sem freio, sem contrapeso, fica sem nada. Eles fazem o que der na cabeça, tá? Eu acho que esse aí foi o último item que eu ia discorrer a respeito. 5P. É isso aí. Então é isso. Por esses motivos, eu não posso e não voto em quem? Eu não voto, por todos esses motivos que eu acabei de elencar aí para vocês, eu não posso e não voto em partidos socialistas, partidos comunistas, partidos de esquerdas, não voto no PT, nunca votei, e não voto nem vou votar no Lula, tá? Então, estou finalizando esse vídeo com essa minha posição política, tá? Então, por todos esses motivos que eu expus agora, que eu sou contra, porque esses partidos, eles são a favor de todas essas pautas que eu falei, tá? Eu sou exatamente o contra. Então, se você, no caso aí, você, dessas pautas que eu coloquei, a maioria delas, você também é contra, você não pode votar com a esquerda, não pode votar no Lula. Agora, se ainda, eu tendo explicado, tendo falado, ainda assim, você não é contra essas pautas que eu coloquei, você é a favor delas, né? Então, realmente, você é um cara que acredita que a esquerda é o melhor caminho, tá? Eu acredito piamente que acontece. Nós, né, nessa eleição, nós estamos entre dois caminhos, né? O caminho do socialismo, do comunismo virá primeiramente uma Argentina e no processo mais adiante uma Venezuela. A Venezuela já é o comunismo, o socialismo. A Argentina está a caminho, né? Então nós temos duas opções. Ou seguirmos com um presidente que nós já conhecemos, que está dando certo, que a economia está indo bem e que está defendendo as nossas liberdades, ou então é o caminho do socialismo, né? Da bandeira vermelha, né? Caminhar primeiro para se parecer com a Argentina hoje, desemprego alta, 50% da população na pobreza, né? Já estão na pobreza, comendo, catando, revirando lixo para comer, né? Um país riquíssimo, está hoje uma droga, 100% de inflação, está de mal a pior. E a Venezuela é o futuro da Argentina se não mudar a posição, né? Já é o comunismo, o socialismo na sua escala mais alta, tá? Então, eu acho que nós estamos diante de dois caminhos. Ou o caminho do socialismo comunismo, votando no PT, votando na esquerda, votando no Lula, ou o outro caminho, tá? Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar o que eu sou a favor. Nesse eu falei que eu sou contra, no próximo eu vou falar que eu sou a favor. Você que ficou até aqui, com certeza são poucos, tá? Não tem problema nenhum, mas está valendo. Deixe um comentário e passe esse vídeo adiante para pessoas que você achou relevante, se te acrescentou alguma coisa, tá bom? Obrigado, um abraço.